online, né? Aquilo é pelo Facebook. O Caio também está transmitindo ali pelo YouTube também, no canal dele. Nós vamos estar adorando ao Senhor esta noite. Boa noite, Michele. Deus te abençoe. Boa noite, Denise. O pessoal está chegando ali. Enquanto o pessoal está chegando, nós vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Ele por essa noite, por nós estarmos aqui, né, reunidos, mesmo cada um na sua casa, mas nós adorarmos ao Senhor, glorificarmos ao nome dEle. Nós vamos estar orando ao Senhor. Peço que você possa estar aí em espírito de oração na sua casa. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado a Deus por essa noite. Obrigado a Deus porque até aqui, Pai, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. Pai, muito obrigado pela vida dos meus irmãos, ó Deus, que estão comigo aqui nessa transmissão. Obrigado, Deus, pela vida de cada irmão da Igreja Batista Nova Vida. Obrigado, meu Deus, por aqueles também que porventura, Pai, vierem estar assistindo essa transmissão também de outras congregações. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, clamar a Tua presença, pedindo a Deus que o Senhor possa estar livrando, a Deus, o Teu povo, livrando, a Deus, a população, Pai, dessa praga, livrando, Deus, desse coronavírus, Pai, que o Senhor possa estar providenciando, Deus, as vacinas, tudo aquilo, ó Deus, que as pessoas precisam, o atendimento médico, de acordo, ó Deus, com a Tua vontade, para que tudo isso, ó Deus, possa passar. Que seja, ó Deus, apenas uma tempestade, mas nós sabemos que o Senhor está acima da tempestade. O Senhor está, ó Deus, no controle de todas as coisas, e que a nossa fé, ó Deus, a nossa confiança possa estar firme no Senhor, possa estar, ó Deus, firme, crendo, ó Deus, nas Tuas promessas, crendo que o Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito para as nossas vidas, e não é nada, ó Deus, muito menos um vírus, ó Deus, que vai impedir ou que vai bloquear os sonhos e os planos que o Senhor tem nas nossas vidas. Pai, nós queremos declarar que nós somos mais do que vencedores para a Tua palavra. Nós cremos, ó Deus, que nós vamos passar por essa situação, ó Deus, nós vamos sair mais fortes de todos esses problemas. Pedimos, Pai, ao Senhor, que o Senhor fortaleça as igrejas, o Senhor fortaleça, Pai, as nossas igrejas, para que possamos, ó Deus, sair mais fortes, mais robustos de toda essa crise, toda essa situação, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que o Senhor, Pai, nos abençoe e abençoe esse culto dessa noite. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite aí, Raquel chegando, boa noite, Jaine. Que Deus abençoe os irmãos, as irmãs. Nós vamos estar cantando ao Senhor. Um cântico conhecido que diz que Deus é fiel. Amém? Se você crê que Deus é fiel, coloca aí nos comentários aí. Deus é fiel. Amém? Apesar de todas as coisas, apesar das lutas, dos problemas, o Senhor continua sendo fiel na minha, na sua vida. Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele continua cuidando de mim e de você. Amém? Vamos cantar ao Senhor? Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar.
Eu sei que o meu Deus é fiel. Deus é fiel. É fiel. Acima de todas as coisas eu sei que o meu Deus é fiel. Deus é fiel. Acima da morte e da vida eu sei que o meu Deus é fiel. Acima das circunstâncias eu sei que o meu Deus é fiel. Amém? Nós temos essa certeza de que o nosso Deus é fiel. Amém? Nós vamos cantar ao Senhor, nós vamos nos derramar na presença do Senhor nessa noite. Amém? Vamos cantar ao Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu amor, tu escuta, me fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperanças em mim, ausente no teu toque. Por tua bondade libertas meu ser, no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Diga pro Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas, me fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperanças em mim, ausente no teu toque. Por tua bondade libertas meu ser, no calor deste lugar, no calor deste lugar, calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Bem, mais do que dizer para o Senhor que Ele é formoso, nós vamos declarar que nós estamos olhando para Ele. Nós precisamos olhar para Jesus no meio de toda essa tribulação, no meio de toda essa situação que nós estamos vivendo, e não perder a fé. Quando muitas vezes nós nos distraímos com as coisas dessa vida, tirando o foco de Jesus, o nosso Salvador, a gente literalmente perde o foco.
que a gente possa sempre estar olhando para o Senhor. Nós vamos estar cantando um cântico conhecido, cântico antigo e um cântico conhecido. E eu peço que os irmãos, creio, com certeza os irmãos conhecem, e nós vamos estar adorando ao Senhor, né? Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Vamos cantar esse louvor agora, amém? As adversidades, né? Nossos olhos estão fitos no Senhor. Nossos olhos possam estar realmente olhando para o Senhor, fitando nele e não deixando com que a gente se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Amém? Vamos cantar mais um cântico, adorando ao Senhor. Nesse lugar, Tu és real. Me entregar totalmente.
Pai, ao Senhor por essa noite. Muito obrigado, nós queremos, Pai, nos colocar, Pai, na Tua presença, nós queremos nos derramar, nós queremos, Pai, olhar para o Senhor, ó Deus, porque somente em Ti, ó Deus, há esperança em meio ao caos que estamos vivendo. Que o caos, ó Deus, que está do lado de fora não entre no nosso coração. Que o nosso coração nessa noite possa ser, Senhor, cheio de esperança, cheio de fé, cheio de alegria na presença do Senhor. Que nós possamos nos derramar na Tua presença, Senhor, e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Quero pedir a você para abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 14, eu vou aqui pegar minha Bíblia, Mateus 14, nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. Mateus, capítulo de número 14, peço a você que possa estar atento à palavra de Deus nessa noite. Deus quer falar ao seu coração, Deus quer falar com você nessa noite. Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo 22 até o versículo de número 33. Deus abençoe os irmãos. Boa noite, Alexandra. Boa noite, Jennifer. Os irmãos que chegaram aí. Deus abençoe os irmãos. Boa noite, Maria Cecília. Deus te abençoe. Boa noite. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, diz assim a palavra de Deus. E logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, és Filho de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua palavra. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido que fala sobre Jesus andando por sobre as águas, um milagre que Jesus fez ali no seu ministério, entre tantos milagres. Nesse capítulo de número 14 de Mateus, nós vamos ver também que aconteceu a morte de João Batista. Jesus também opera ali a primeira multiplicação de pães e peixes. Então nós estamos num contexto de milagres, num contexto em que Jesus está operando milagres, num contexto em que os profetas estão cumprindo o seu propósito, que João Batista, no início desse capítulo 14, ele vem a falecer, mas ele cumpriu o seu propósito de estar anunciando a palavra de Deus, de estar fazendo a vontade de Deus, né? E nesse texto, após a multiplicação dos pães e peixes, após uma grande experiência espiritual, após uma grande experiência de milagre que os discípulos viveram, eles agora estão passando por uma outra situação. Boa noite, Joyce. Deus te abençoe. Eles estão passando por uma outra situação.
O texto vai nos dizer, a partir do versículo de número 22, vai dizer assim: logo a seguir, logo depois da multiplicação de pães e peixes, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então, só para você contextualizar o que está acontecendo. Jesus estava junto dos discípulos e estava junto com eles ali na multiplicação de pães e peixes. Aí Jesus vira para os discípulos e fala assim: olha, embarquem nesse barco e vão para o outro lado do rio, porque eu vou despedir as multidões aqui. Essas multidões eram as multidões, né, que receberam pães e peixes naquela multiplicação, que houve aquele milagre. Então Jesus falou assim: eu já cumpri essa etapa, eu já fiz o milagre para a multidão, agora eu quero iniciar uma nova fase, fazer uma nova etapa, realizar algo novo. Então, olha, eu vou, por um momento, vou me separar de vocês, vocês vão para o outro lado e agora eu vou ficar aqui despedindo as multidões. E aí, irmãos, é exatamente isso que acontece. Eles vão para o outro lado e versículo de número 23 de Mateus 14 vai nos dizer: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e muitos estágios da terra, açoitando pelas ondas, porque o vento era contrário. E aí, irmãos, o texto vai dizer que Jesus despede as multidões, e o texto também vai dizer que Jesus então sobe ao monte para poder orar sozinho. Irmãos, naquele contexto, Jesus não estava fisicamente com os discípulos. Eles estavam sozinhos dentro do barco, dentro do outro lado do rio, enquanto Jesus estava numa outra direção. E aí os ventos apareceram, os ventos começaram a bater contra aquele barco, e veio o medo e veio o pavor no coração dos discípulos. Irmãos, quantas vezes nós pensamos que Jesus parece que está do outro lado do rio? Quantas vezes nós pensamos que Jesus está distante da nossa tempestade? Quantas vezes nós pensamos que Jesus não está no barco? Quantas vezes nós pensamos, irmãos, que nós estamos com os nossos irmãos, com a nossa família, sozinhos no barco, no meio desse monte de tempestade, no meio desse monte de vento, no meio desse monte de tempestade? Parece que Jesus não está ali, porque a tempestade não acaba, a tempestade não cessa, o vento não cessa, e parece que Jesus está distante. Irmãos, foi exatamente essa sensação que os discípulos tiveram, porque Jesus não estava ali. Os discípulos tinham acabado de viver um grande milagre, mas naquela situação Jesus não estava ali, presente fisicamente. Irmãos, quantas vezes isso acontece com a gente? A gente tem histórico de experiência com Deus. A gente sabe quantas vezes Deus já agiu nas nossas vidas, mas em algumas situações específicas parece que Jesus está do outro lado do rio. Parece que Jesus está distante, parece que ele não está agindo de forma imediata naquela situação. Por quê, irmãos? Porque Jesus tinha operado e estava presente fisicamente ali com os discípulos na multiplicação de pães e peixes. E por que nessa situação Jesus parece que não está presente? Por que nessa tempestade parece que Jesus não age? Por que nessa situação aqui parece que essa tempestade nunca vai acabar? Irmãos, muitas pessoas estão se sentindo assim hoje. Em meio a esse caos que nós estamos vivendo, em meio a esse vírus que tem se alastrado, parece, irmãos, que as ondas só estão aumentando e parece que Jesus não está agindo. O número de casos confirmados na nossa cidade está só aumentando e parece que Jesus não está agindo. O número de mortes tem aumentado no mundo, no Brasil e no mundo. O número de casos confirmados tem aumentado. E parece, irmãos, que essa tempestade só tem aumentado. Parece que esse vento só tem aumentado. E parece, irmãos, que Jesus está bem distante, está lá longe, e parece que não está presente como estava antes. Parece que ele não está presente como ele estava antes. Mas, irmãos, Deus tinha um propósito naquela situação. Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano. Deus tinha um propósito de dar uma nova experiência aos discípulos que andavam com Jesus. Irmãos, as pessoas que não têm Jesus se apavorar é normal, mas o que não pode se apavorar sou eu e você, porque nós conhecemos Jesus, amém?
Irmãos, os discípulos estavam apavorados. É isso que não pode acontecer comigo e com você. Porque, irmãos, o ímpio, a pessoa que não tem Jesus no coração, a pessoa que não tem fé em Deus, a pessoa que não tem experiência com Deus, ela vai ver essa tempestade se aumentando, crescendo, irmãos, e ela vai desesperar, porque é natural. Porque ela não crê em Jesus, ela não tem essa fé que nós temos. Mas, irmãos, eu e você, nós não podemos desesperar. Nós não podemos, irmãos, achar que tudo vai acabar. Nós não podemos, irmãos, achar que isso é o fim. A gente não pode achar, irmãos, porque mesmo que o vírus nos alcance, nós somos fortalecidos pelo Senhor, vamos buscar recursos médicos e vamos com certeza passar por essa situação. E de forma nenhuma, eu estou dizendo para você aqui que você não tem que se isolar. De forma nenhuma eu estou dizendo para você que você não tem que tomar os cuidados médicos. De forma nenhuma eu estou dizendo, não estou indo contrário a nenhuma orientação do Ministério de Saúde. Até porque em todos os vídeos que a gente tem falado, né, a gente tem buscado ser obediente às autoridades. Mas o pavor, irmãos, pode acontecer até mesmo dentro da sua casa. Você sabia que você isolado, você pode estar com medo? Você sabia que você isolado, você pode estar cheio de pavor? Porque os discípulos estavam dentro do barco. Era um ambiente isolado, mas eles estavam com medo. Irmãos, nós podemos estar protegidos do vírus, mas será que o medo não te contaminou? Porque os discípulos, eles estavam isolados de outras pessoas. Os discípulos estavam vivendo um isolamento social. Eles estavam isolados no meio daquele mar e dentro daquele barco. Mas ainda assim estavam cheios de medo e de pavor. Irmãos, é isso que não pode acontecer comigo e com você. Porque às vezes a gente está isolado, como os discípulos estavam no barco. Mas às vezes o medo toma conta. E aí, irmãos, o coronavírus não nos atinge, mas o vírus do medo nos atinge. Boa noite, meu irmão Misael, que Deus te abençoe, entrando aí. Meu irmão, os discípulos estavam isolados, em isolamento social, naquele instante, naquele momento, naquele barco. Mas o medo e o pavor contaminou o seu coração. E é isso que não pode acontecer comigo e com você. Quantas vezes nós nos questionamos, Senhor, eu estou nesse barco, essa tempestade parece que só está aumentando, não tem resposta, parece que eu não vejo o Senhor, parece que não estou vendo solução, parece que não estou vendo uma luz no fim do túnel, essa situação parece que não vai melhorar. O Senhor há poucos instantes estava aqui, há poucos instantes nós estávamos vivendo a nossa vida normal, cotidiana, e de repente tudo mudou, e essa tempestade só tem aumentado. Meus irmãos, Jesus foi orar sozinho. Eu aprendo uma coisa também. O isolamento é uma oportunidade para orar. Jesus, irmãos, também teve um isolamento social ali naquele momento. Ele despediu as multidões, ele pediu para os discípulos irem para o barco. Os discípulos estavam naquele barco no meio do mar, naquele isolamento, mas Jesus também foi para o monte orar sozinho. Irmãos, o isolamento nos dá a oportunidade de intimidade com Deus. O isolamento, irmãos, nos dá a oportunidade de orar mais. Porque intimidade, irmãos, não significa mostrar para os outros que a gente está orando. Ou que a gente está executando uma prática eclesiástica ou espiritual ou da igreja. Você pode aumentar muito a sua intimidade com o Senhor nesse período de isolamento. Né? A palavra do Senhor nos diz, Jesus ensinando sobre a oração, olha, não orem nas praças para serem vistos pelos homens. Quando você jejuar, não toque trombeta, mas faça em secreto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, que o teu Pai em secreto te recompensará. Ele vai te recompensar. Irmãos, isolamento é oportunidade de oração. É oportunidade de nós buscarmos intimidade com o Senhor. O Senhor parou o mundo com esse vírus. O Senhor parou o comércio, o Senhor parou diversas áreas da sociedade, o Senhor parou o mundo. E nós precisamos aproveitar essa oportunidade para nós estarmos buscando a presença do Senhor.
Jesus, naquele momento, aproveitou aquele isolamento para poder orar sozinho, longe daquele barulho, longe da multidão, longe de toda aquela situação. Ele aproveitou aquele momento para poder orar sozinho. E quem sabe, irmãos, você está se sentindo desse jeito. Você está como os discípulos, no meio do mar, isolados, a tempestade só está aumentando e o pavor tem entrado no seu barco, tem entrado no seu coração. E você olha de um lado para o outro e você diz: onde está Jesus? E o texto continua. Versículo de número 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Meu irmão, o vento sempre vai ser contrário. Dificilmente o vento vai ser a favor. Quero dizer isso para você nessa noite. O vento que estava tentando tirar a paz dos discípulos, o vento que estava cada vez mais fazendo com que eles fossem contaminados pelo medo, esse vento, boa noite, Samira, Deus te abençoe aí entrando também. Esse vento que estava causando medo era um vento contrário. Porque, irmãos, o que mais tem, irmãos, é vento contrário. Os ventos dificilmente vão ser a nosso favor. O texto vai dizer que o vento era contrário. E a maioria das vezes é assim mesmo. O vento é contrário. É contrário à nossa esperança, é contrário à nossa fé, é contrário à nossa esperança em Jesus. Quando a gente liga a televisão, em alguns canais terroristas, são canais terroristas, irmão, se você ficar um minuto assistindo, você desespera. Graças a Deus existem algumas emissoras que não estão apavorando o povo, mas infelizmente parece que é notícia de terrorismo. Porque os ventos cada vez mais são contrários à nossa esperança. A gente se enche de fé, a gente lê a palavra, a gente busca a presença de Deus, mas aí a gente liga o noticiário e parece que tudo que a gente aprendeu ou ouviu cai por terra. Porque o vento das reportagens são contrários. O vento que vem dos programas de televisão tendenciosos são contrários. As notícias de pessoas sem esperança é contrário. Porque aquelas notícias ali que são faladas no noticiário, notícias terroristas, será que aquelas pessoas desconsideram que existe um Jesus que está no controle da história? Que está no controle da nossa vida? Os ventos são contrários, as notícias são contrárias, as reportagens são contrárias. Meu irmão, o vento na maioria das vezes vai ser contrário. Sempre contrário. Mas eu e você precisamos estar preparados para que com esse vento contrário a gente possa crescer e a gente possa sair mais forte dessa tempestade. Eu não sei se você sabe, mas para que o avião possa decolar, ele precisa de um vento contrário. Se ele tiver um vento a favor, ele não decola. Para que o avião possa decolar, ele precisa de um vento contrário. E quanto mais forte, irmãos, for esse vento contrário, mais alto ele vai conseguir subir. Então, irmãos, nós temos que aproveitar esse vento contrário para que a gente possa crescer na nossa fé e se tornar mais forte. Aproveite esse vento contrário para que você cresça na intimidade com o Senhor, na oração com o Senhor, no entendimento do que é ser igreja, no entendimento do que é servir ao Senhor, crescer no conhecimento da palavra de Deus. Aproveite essa tempestade, esse vento contrário, para que você possa crescer no Senhor. Amém? Versículo de número 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Irmão, Jesus estava andando por sobre as águas, andando por sobre o mar. No momento certo, na hora certa, Jesus começou a agir. E ele começou a andar por sobre as águas. Irmãos, Jesus de uma forma clara deixou uma mensagem para os discípulos: eu estou acima dessa tempestade. Por mais que ela esteja crescendo, por mais que o número de casos confirmados na nossa cidade esteja aumentando, eu estou acima dessa tempestade. Jesus está dizendo para os discípulos o seguinte: eu estou no controle. Nada sai do meu controle. Aquilo que apavora vocês está debaixo dos meus pés.
aquilo que apavora vocês, aquilo que tira o medo, tira o chão de vocês, está apenas debaixo dos meus pés. Jesus está dizendo, eu estou no controle. Por mais que aparentemente você não veja o meu agir, eu estou no controle. Jesus está dizendo isso para você em meio a essa tempestade. Ele está no controle e Ele está acima dessa tempestade. Ele caminha sobre essa tempestade. Ele caminha sobre esse medo para poder trazer paz, conforto ao meu e ao seu coração. Versículo 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Irmãos, Jesus estava querendo dar aos discípulos ali uma nova experiência para que eles pudessem crescer e conhecer mais a Jesus. Mas em meio à tempestade, o medo não fez com que eles enxergassem Jesus no meio da tempestade. O medo faz assim comigo e com você. Às vezes a pessoa está tão cega com as notícias, às vezes a pessoa está tão cega com o medo e com o pavor, que ela não consegue ver Jesus na tempestade. E é isso, irmãos, que não pode acontecer comigo e com você. A gente precisa saber discernir, irmãos, a calamidade e Jesus no meio daquela calamidade. Você se lembra daquele texto de Daniel, né, que o rei disse, olha, se vocês não adorarem a essa imagem, a minha imagem, eu vou lançar vocês na fornalha. Eu vou lançar vocês na fornalha. E Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali, foram lançados e o quarto homem estava lá na fornalha. O quarto homem, eles conseguiram ver Jesus no meio da fornalha. E até mesmo o rei disse, eu vejo um quarto homem. Eu vejo um homem no meio da fornalha. Irmãos, a fornalha está aí, mas eu e você precisamos ver Jesus na fornalha. A gente precisa ver Jesus na tempestade. Porque, irmão, se Jesus não estivesse andando sobre as águas, se Jesus não estivesse na fornalha, seria muito pior. Talvez eu e você nem estaríamos aqui. Irmão, se Jesus não estivesse na fornalha, se o quarto homem não estivesse lá, se Jesus não estivesse no meio daquela tempestade, se Jesus não estivesse na nossa tempestade hoje, irmãos, a gente já teria perecido há muito tempo. Seria muito pior. É por isso, irmãos, que no meio do furacão, no meio da tempestade, nós precisamos ter a capacidade de ver Jesus no meio da fornalha da tempestade, do furacão. Porque, irmãos, Jesus não poupou os discípulos daquela tempestade. Jesus sabia que ia se levantar os ventos. Por que Jesus falou assim, olha, eu não vou deixar vocês passarem por isso. Não entrem nesse barco, porque vai vir uma tempestade. Jesus falou assim, eu vou levar vocês para o olho do furacão mesmo. Eu vou levar vocês lá para o olho do furacão. E no olho do furacão, no vale da sombra da morte, eu vou estar com vocês. Jesus não poupou eles da tempestade. Jesus não levou eles justamente no olho do furacão, para dizer para eles, mesmo lá, eu estou com vocês. Eu não estou com vocês só na multiplicação de pães, eu estou com vocês no olho do furacão. E nós, irmãos, estamos diante de uma situação bem difícil. Nós estamos no olho do furacão. Nós estamos sujeitos a situações que têm acontecido, mas você precisa ter a capacidade de reconhecer Jesus no meio da tempestade. O medo tomou tão conta do coração das pessoas, tomou tanto o coração dos discípulos, que eles olharam um fantasma. É um fantasma. Né? Ou seja, trouxe mais pavor ainda, é um fantasma. Agora então que a gente está perdido. Porque já não basta a tempestade, um fantasma agora. Irmãos, eles não tiveram a capacidade de reconhecer Jesus na tempestade. E nós precisamos, com os nossos olhos espirituais, olhar para Jesus e ver Jesus na tempestade. Eles, tomados de medo, gritaram. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus então fala com os discípulos, já que vocês não estão conseguindo me enxergar, eu vou falar com vocês. E isso é o que está acontecendo comigo e com você nesse tempo. É isso que Deus está fazendo com você nessa noite através dessa transmissão. Por mais que você esteja tomado pelo pavor e pelo medo e ainda não esteja conseguindo ver e reconhecer Jesus na tempestade, Ele está falando com você.
Ele está ministrando ao seu coração. E ele diz, olha, não temas, eu estou com você. Eu estou no controle dessa tempestade. E ela vai passar. Amém? Ela vai passar. Versículo de número 28. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E aí, irmãos, Pedro está num novo nível agora. Ele quer sair daquela zona de conforto. Ele vai e diz para Jesus, Jesus, se é o Senhor mesmo, eu confio no Senhor, eu confio na tua palavra. Então me deixa ir com o Senhor. Deixa eu chegar nesse patamar e nesse nível para que eu possa estar acima das tempestades. Senhor, eu quero andar sobre as águas. Eu quero andar sobre as tempestades. Deixa eu andar então sobre as águas. Então Jesus, já que você quer andar, eu quero que você esteja nesse nível também. Então vem e ande. Só que o texto vai dizer, irmãos, que ao longo dessa caminhada, ele começou a andar sobre as águas, começou a ver as dificuldades de cima, mas o texto vai dizer, versículo 29, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Boa noite, Vanessa. Seja bem-vinda. Ele disse, Senhor, salva-me. Porque, irmãos, ele começou a reparar na tempestade. Ele começou a reparar na força do vento. Irmãos, o vento, na maioria das vezes, ele é contrário e ele é forte. E ele começou, irmãos, a reparar na força do vento. E se esqueceu de olhar para Jesus. E é isso que nós cantamos aqui essa noite, né? Que nós queremos olhar para Jesus. Quando nós olhamos para Ele, irmãos, a força do vento a gente não repara. Mas quando a gente olha para a força do vento, a gente esquece de olhar para Jesus e a gente se apavora. Se a gente, irmãos, for olhar simplesmente para a tempestade, irmãos, a gente vai se apavorar e a gente vai afundar. A gente não vai conseguir suportar. Porque tem-se notícias, né, de que está para vir agora, nas próximas semanas, o pico do vírus. Então, irmãos, coisas piores podem acontecer. Mas se a gente olhar só para isso, né, a gente vai sucumbir. A gente vai afundar. A gente não vai suportar. Meu irmão, você precisa olhar para Jesus. Você precisa reconhecer, sim, a força dos ventos. Você precisa se precaver, tomar cuidado. Mas você precisa olhar para Jesus. Eu e você precisamos olhar. Não deixar, por mais que o barulho dos ventos seja muito forte, por mais que a força do vento seja muito forte, eu e você não podemos tirar os olhos de Jesus. Porque, meu irmão, enquanto eu e você olhamos para Jesus, a gente está andando sobre as águas. Enquanto, irmãos, eu e você olhamos para Jesus, a gente está acima dessa situação. Enquanto eu e você olhamos para Jesus, nós estamos acima da tempestade. Mas basta por um momento a gente olhar para a força do vento e a gente começa a afundar. Irmãos, quando a gente está cercado de más notícias, quando a gente está cercado de desesperança, é mais fácil a gente ser contaminado por más notícias do que por boas notícias. É mais fácil a gente ser contaminado pelo mal do que pelo bem. É mais fácil, irmãos, a gente se juntar à maioria de desesperança e pensar que tudo é o fim. Então, irmãos, nós não podemos deixar isso acontecer. Às vezes a gente ouve a palavra, a gente busca a presença de Deus, a gente está buscando o Senhor, mesmo nas nossas casas, mesmo nos nossos cultos online. Mas, irmãos, se a gente, por um momento, reparar na força do vento, a gente pode vir a afundar. E é isso, meu irmão, que isso não pode acontecer. O que significa afundar? Significa a tempestade tomar a gente por completo. Não é verdade? Se Pedro tivesse afundado totalmente, a tempestade teria tomado ele por completo. E é isso que não pode acontecer, irmãos. A tempestade tem que estar ao nosso redor.
E eu e você, irmãos, não deixar que a tempestade entre no nosso coração e nos tome por inteiro. Porque senão a gente vai sucumbir. Então, irmãos, eu e você não podemos reparar na força do vento. Não podemos reparar. Não podemos nos encher dessa desesperança. Eu e você precisamos olhar para Jesus. Tome os cuidados, tome as precauções que precisam ser tomadas, faça a sua higienização. Meu irmão, esteja em isolamento social, você que é do grupo de risco também, cuide da sua família. Os discípulos estavam ali no isolamento social, eles estavam no meio da tempestade, eles estavam ali sozinhos no meio do mar. Mas pior do que as tempestades foram eles terem sido contaminados pelo pavor e pelo medo. Não deixe isso acontecer com você nem com a sua família. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? É interessante que no momento em que eles clamaram, Jesus respondeu de imediato. Se você reparar aqui no versículo de número 26, vai dizer assim: e tomados de medo gritaram. Finalzinho do versículo de número 26, de Mateus 14. E tomados de medo gritaram. Jesus no versículo 27 diz o seguinte, o texto vai dizer assim: mas Jesus imediatamente lhe disse: tenha bom ânimo, sou eu, não temais. E nesse outro ponto no final do texto diz assim: e pronto, reparando, porém, na força do vento, teve medo e começaram a submergir, e dizendo: salve-me, Senhor. Eles clamaram. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmãos, se nós clamarmos ao Senhor, se nós buscarmos o Senhor, Ele irá nos atender. Ele com certeza irá nos atender. Amém? Se nós clamarmos, se nós buscarmos o Senhor, Ele com certeza irá nos atender. O texto vai dizer que por 2 vezes eles tiveram medo, eles ficaram apavorados, mas prontamente, imediatamente, Jesus os atendeu. Às vezes, irmãos, nós passamos por situações assim. Acabamos de viver o milagre, a multiplicação dos peixes e pães, e muitas vezes estamos no meio do mar, no isolamento social, né? Estamos no isolamento social. Boa noite, Fernando. Boa noite, Josete. Deus abençoe os irmãos. Estamos nesse isolamento social, no meio da tempestade, igual os discípulos, no meio do barco. E cadê Jesus? Mas no momento que eles clamaram, no momento em que eles pediram: Senhor, salva-me, imediatamente eles salvaram. Eles foram salvos. O Senhor os estendeu a mão e tirou ele, para que a tempestade não tomasse ele por completo. A tempestade não tomasse ele por completo. Subindo, versículo de número 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E aí, irmãos, quando eles subiram no barco, o vento acabou. Quem sabe eles acharam que aquela tempestade ia durar muito tempo, mas de repente subiu no barco, o vento acabou. E da mesma forma, irmãos, nós precisamos ter esse entendimento. Quando a gente menos esperar, irmãos, creia nisso, essa situação vai acabar. O vento vai cessar e tudo vai voltar ao normal. Mas o que eu e você não podemos é perder a nossa fé e a nossa esperança. Versículo 33. E os que estavam no barco adoravam, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Irmãos, quando estamos no barco, nós adoramos o Senhor. Quando nós estamos no barco, nós adoramos ao Senhor. Eis que os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Irmãos, mas quem está falando isso? Os discípulos. Os discípulos já não conheciam o Senhor, os discípulos já não estavam caminhando com Jesus, mas, irmãos, era necessária uma nova experiência com os discípulos. Uma nova experiência. E os discípulos tiveram ali essa nova experiência com Jesus. Como que Jesus começou essa nova experiência? Diz o seguinte: olha, aparentemente vocês vão pensar que eu estou longe. Vocês subam no barco e vão para o outro lado do rio.
Jesus despediu as multidões e foi orar sozinho. E aparentemente, naquele isolamento social que os discípulos estavam, aparentemente, eles pensaram que Jesus não estava no barco. Irmãos, Jesus está no controle de todas as coisas. Ele pode literalmente não estar agindo naquela situação naquele momento, mas ele está andando sobre essa tempestade. Ele está andando sobre essa dificuldade. E eu e você precisamos também passar para esse novo nível de fé, de esperança, renovando a nossa fé, para que a gente possa sair dessa situação. Quando esse vento cessar, quando essa situação acabar, a gente, irmãos, possa ser mais forte e reafirmar a nossa fé. Olha, verdadeiramente, o Senhor mais uma vez foi fiel na minha vida. Olha, verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Verdadeiramente, o nome do Senhor precisa ser glorificado. Porque eu clamei e o Senhor me salvou. Eu pedi ajuda e o Senhor me ajudou. Então, nessa noite, eu quero convidar você a, nesse período de caos, nesse período de tanto medo, que você não seja mais um. Que você clame pelo Senhor, que você busque a ajuda dele, que você acompanhe os cultos pela internet, que você busque a presença de Deus, que você leia a palavra, que você busque ajuda espiritual, para que você não venha sucumbir nessa tempestade. É possível a gente passar por isso, é possível a gente vencer essa situação. Que eu e você, irmãos, possamos passar por isso andando sobre as águas, vendo de cima essa tempestade, vendo de cima. Porque, irmãos, se a gente olhar, se os discípulos olhassem para baixo, ia ver o mar. Se olhassem para os lados, ia ver os ventos e o mar cada vez mais fortes. Mas, irmãos, nós temos que olhar para o céu. Nós temos que olhar para cima. Porque é olhando para Jesus que nós temos esperança. É olhando para Jesus que nós temos esperança. Que você, meu irmão, nessa noite, você possa ter o seu coração cheio de fé, cheio de esperança. Quem sabe eu estou falando com alguns irmãos que estão apavorados ou estão com muito medo porque estão no grupo de risco. Você fala assim, pastor, mas eu estou no grupo de risco. Olha, eu tenho diabetes, eu tenho pressão alta, já sou de idade. Meu irmão, mesmo nesse isolamento social, não perca a esperança, não perca a fé. Não perca a esperança e não perca a fé. Não deixe que a sua família venha perder a esperança, venha perder a fé. Porque isso é até mesmo comprovado cientificamente, que quando nós nos desesperamos, quando nós perdemos totalmente o chão, isso abaixa até mesmo a nossa imunidade. A falta de fé e de esperança prejudica também a nossa própria saúde. É por isso que Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Meu irmão, Jesus venceu o mundo. Ele passou por essa terra, passou por todas as aflições que nós, seres humanos, também passamos. E ele venceu. E se ele venceu, eu e você também vamos vencer. E aí, irmãos, eu deixo a pergunta também que Jesus fez. Depois que o vento cessou, Jesus fez uma pergunta para Pedro. Pedro, por que você duvidou? E Pedro não respondeu essa pergunta. Ele disse, Pedro, por que você duvidou? Por que você olhou para a força do vento? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Que depois que passar essa tempestade, irmãos, que nós possamos ter a certeza de que nós não duvidamos. Nós não duvidamos de que o Senhor é Deus, de que o Senhor está no controle. Nós não duvidamos, nós não somos daquele que duvidamos do Senhor. Nós somos daquele que crê no seu poder, crê nos seus milagres. Nós temos experiência com Deus e nessa situação nós também passaremos e o vento vai cessar. E o vento vai acabar. E a vida vai continuar. E Deus vai cumprir os seus propósitos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Eu quero relembrar os irmãos, eu falei pela manhã, que Deus abençoe a sua vida, que você possa guardar essa palavra no seu coração. Eu falei pela manhã, dando um aviso aos irmãos da nossa igreja, Igreja Batista Nova Vida,
que na próxima quinta-feira nós estaremos reabrindo os cultos presenciais à nossa igreja, mas passando aqui as recomendações para que os irmãos do grupo de risco fiquem em casa, passando as orientações para os irmãos que o micro-ônibus vai estar suspenso durante esse período de quarentena, né? Os irmãos que são idosos, fiquem em casa. Você que está gripado, tossindo, fiquem em casa. As gestantes, fiquem em casa. Você que está com baixa imunidade, fiquem em casa. Nós vamos procurar tomar todas as medidas preventivas para que a gente possa, de forma segura, estar recomeçando os cultos na próxima quinta-feira. Mas se você não se sente à vontade, fique em casa. Vamos procurar providenciar para que a gente continue com os cultos, né, online mesmo na igreja, né, para que a gente possa ter aí, né, levar a palavra de Deus também a você que vai estar em casa. Deus abençoe a sua vida e aguardo os irmãos, né, no culto que nós vamos estar recomeçando na próxima quinta-feira ali na Igreja Batista Nova Vida. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você, os irmãos que estiveram aqui nos acompanhando, né, irmãos aqui do Joca, irmãos lá de Bajuru, né, Igreja Batista Nova Vida, que Deus nos abençoe. E nós vamos cantar ao Senhor, terminar cantando, adorando ao Senhor, amém? Eu quero pedir a você para escrever aí nos comentários. Eu disse para os irmãos que essa tempestade ela vai passar. Essa tempestade vai passar. Se você crê nisso, eu vou pedir a você para você escrever aí, vai passar. Amém? Vai passar. Escreve aí nos comentários aí, vai passar. Essa tempestade vai passar, esse vento vai passar. E nós não vamos ser daqueles que vão duvidar. Amém? Nesse momento que você está isolado, que você não deixe ser contaminado pela falta de fé. Que você não deixe de ser contaminado, não deixe de ser contaminado pela desesperança. Em nome de Jesus, amém? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és quem me guia. Se o mar me submergir, a tua
tempestade vai passar. Nós cremos, ó Deus, que esse vento vai passar. Tudo isso vai passar, ó Deus, e nós vamos ter a certeza no nosso coração que nós não duvidamos do Teu poder. Nós não duvidamos, ó Deus, do Teu agir, porque mesmo que aparentemente o Senhor não esteja no barco, mas o Senhor está acima da tempestade. O Senhor, ó Deus, está no controle de todas as coisas. Por isso, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor, se há alguém, ó Deus, aqui que está acompanhando por essa transmissão, ó Deus, que está sem fé, sem esperança, Senhor, renova a fé dessa pessoa. Que essa pessoa, ó Deus, possa se firmar com o Senhor. Que essa pessoa, ó Deus, possa olhar para o Senhor. Que essa pessoa não olhe só para os noticiários. Que essa pessoa não olhe somente para as pessoas que não têm esperança, mas que essas pessoas possam olhar para o Senhor, porque somente em Ti nós temos esperança. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você, que você possa nessa noite descansar no Senhor, que você possa nessa noite continuar crendo no Senhor, de que Ele está acima dessa tempestade. E se você clamar, e se você pedir imediatamente, eu creio que Ele irá atender ao seu pedido, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar encerrando a nossa transmissão. Que Deus te abençoe e aguardo os irmãos na quinta-feira para nós estarmos adorando ao Senhor. Boa noite, Marcos Paulo, seja bem-vindo aí, chegando no finalzinho, mas que Deus possa abençoar você nessa semana. Amém? Deus abençoe.